Aqui estamos mais uma vez nesse culto, no dia separado por Ti mesmo para a adoração que lhe é devida. Queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações. Dar, ó Deus, que o Teu Santo Espírito agora guie as minhas palavras, para que eu não diga outra coisa senão aquilo que o Senhor revelou a nós. Que o Teu Santo Espírito aplique no nosso próprio coração a Tua verdade e ajude-nos a perceber, ó Deus, que Jesus Cristo de fato é tudo que nós temos, não apenas para a salvação da nossa vida, mas para a plenitude de todo o nosso ser. Ajuda-nos, Senhor, a tê-lo como o amado de nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu pensei que eu nunca mais ia dizer isso aqui na frente, mas eu preciso dizer nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo. O texto dessa manhã tem uma estrutura quiástica, é um quiasmo. E eu quero lembrar a vocês, e a razão pela qual eu sempre evitei falar isso, é que quando eu cheguei para aqui, lá dos idos de 2014, eu pregava muito e sempre falava dessa estrutura, então alguns escarnecedores começaram a zoar comigo, inclusive presbíteros. Então, às vezes eu via isso no texto e eu ficava quietinho e seguia em frente. Mas hoje eu preciso tirar essa frigideira lá do armário e preciso trazer a vocês porque é importante. Sem você perceber a estrutura desse texto maior, fica difícil compreender a mensagem dele. Então eu quero apresentar para vocês a estrutura de todo o texto que nós vamos ver em algumas partes a partir de hoje. Então está sendo projetado aí para vocês, por favor? Essa é a conhecida estrutura de quiasmo, muito comum no Antigo Testamento. Essa estrutura ela é colocada de maneira espelhada. Talvez a gente poderia ter a imagem de um hambúrguer para guardar essa estrutura. Então você tem a parte de cima ali da letra A, e essa parte de cima da letra A, ela está relacionada com a parte de baixo, final, também ali com a letra A. Então, os versículos 8 e 12 a 12 do capítulo de número 5, eles estão relacionados na sua ideia com os versículos 7 e 9 do capítulo de número 6. Em ambos os versículos, você vai encontrar pessoas que não podem ser satisfeitas. A parte de número B seria nesse nosso hambúrguer, se a parte A seria o pão, a parte de número B seria ali talvez o queijo, o alface. E aí você tem as pessoas que não podem desfrutar do que têm. Você vai encontrar isso no capítulo de número 5, dos versículos de número 13 a 17, e depois lá no capítulo de número 6, nos versículos de número 3 e 6 do capítulo de número 6. Depois, você tem aí agora mais uma outra divisão. O que é bom é nos apresentado no capítulo de número 5, 18 a 19, e o que é mal é nos apresentado, contrastando no capítulo de número 6, versículos de número 1 e o versículo de número 2. Versículo de número 20 do capítulo de número 5 é o hambúrguer. É a parte principal de toda a estrutura. Então, esse é um argumento, uma outra imagem que você poderia ter em mente, é um argumento que ele é uma espécie de escada, na qual você sobe alguns degraus, chega no topo e depois você desce pelo outro lado. Sim, nessa estrutura, o clímax não está no final, está no meio. A nossa mente ocidental não pensa assim. Você detestaria um filme que no meio dele já tem um clímax e o final. Então, a fim de manter essa estrutura hebraica, mas manter a nossa maneira ocidental de pensar, eu vou usar as duas coisas, mas eu vou deixar então o clímax para o final. Então, a última parte desse texto, a gente vai ver então na última parte
mensagem, não dessa agora, mas dessas mensagens, melhor dizendo. Hoje, por uma questão de tempo, eu até me esforcei para tentar fazer toda essa estrutura em um único sermão, mas eu vi que não ia dar certo. Todos nós queremos almoçar, e eu usei o bom senso, né? Então, aprendi até com o próprio Eclesiastes que às vezes é bom falar menos. Então hoje, a gente vai olhar só para a divisão 1, que é essas partes aí, então, que está descrito aí como a parte A. A gente vai dar uma olhada nisso, vamos pensar em algumas coisas rapidamente sobre isso. No próximo domingo a gente volta à parte B, quem sabe já entra na parte C e possa talvez até encerrar. Se não, no outro domingo a gente termina essa parte do texto, mas eu queria que você entendesse e você estudasse em casa isso como uma única ideia. É um bloco inteiro de um pensamento. Então, sem maiores delongas, tendo dito isso, vamos então à leitura do texto. Abra a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo de número 5. A gente vai ler primeiro versos de número 8 a 12 do capítulo 5, e depois, fazendo jus à estrutura, a gente vai ler o capítulo 6, 7 a 9. Quando a gente chegar no capítulo 6, 7 a 9, preste atenção como a ideia se repete. Então é apenas um espelho, a ideia é a mesma, tá? Por isso a nossa ênfase vai ser na primeira parte, porque tudo que é mais é uma repetição da primeira parte, com alguns aspectos de destaque nesse espelho. Capítulo 5, versos de número 8 a 12. 8 e 9 é o contexto. 10 e 12 ele começa a falar como as pessoas, elas são insatisfeitas. Vamos à leitura do texto. Se você vir o pobre oprimido numa província, e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa oposição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dá um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Agora vamos ao capítulo de número 6, versos de número 7 e 9. Veja a mesma ideia espelhada. Capítulo 6, versículo de número 7. Todo esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Em todas as épocas, em todos os lugares, as pessoas sempre buscaram acumular riquezas. Foi assim
na febre da corrida do ouro, no passado. É assim ainda hoje, quando as pessoas buscam os empregos que pagam os melhores salários, ou quando você sonha em empreender e abrir uma nova empresa, a fim de alcançar os melhores rendimentos. As pessoas sempre elas querem ser ricas. Os menos competentes ou aqueles que não tiveram tantas oportunidades tentam trilhar o caminho da riqueza, tentando a sorte em cassinos, nas loterias, por isso que a do final do ano é a que mais paga e a que mais tem aposta. Agora nas famosas bets e até mesmo, quem diria, no tigrinho. Crianças, vocês não compram nada lá usando o celular do papai não, né? Fato é que as pessoas elas têm essa ânsia de terem um desejo exacerbado de possuírem cada vez mais. Mas por que elas querem ter tanto? Porque elas pensam que tendo, elas poderão ter satisfação e felicidade. Todavia, acabamos de ler que isso é hevel, é vapor, é correr atrás do vento. E sabe, irmãos, é muito bom que Salomão tenha dito isso, e eu esteja apenas aqui expondo o seu pensamento, e não eu mesmo. Se eu estivesse falando por mim mesmo, você talvez diria, o pastor está dizendo isso, que dinheiro não traz felicidade, porque ele não é um homem rico. Se ele tivesse uma mansão na península de Maraú, e pudesse comer acarajé todos os dias, aí eu diria que ele pensaria de uma maneira diferente. Todavia, olhe que quem está dizendo isso, está olhando para a história de um grande rei e de um dos reis mais ricos em Israel. Só para vocês terem uma ideia, Salomão recebia por ano cerca de 24 mil quilos de ouro. Trazendo isso para valores atuais, isso equivale a 14,7 bilhões de reais por ano. Imagine esse tanto de zero na sua conta. Pois é esse homem que está dizendo: buscar a riqueza, buscar o sentido da vida na riqueza é tolice. É a maior de todas as tolices. E porque, se ele está dizendo isso, você insiste em pensar que com você seria diferente? Bem, nessa manhã, a gente vai olhar para esse texto à luz do seguinte tema: mais dinheiro, menos sentido. Porque só Cristo satisfaz a sua alma. Mais dinheiro, menos sentido. Porque somente Cristo satisfaz a sua alma. Veremos isso então em 3 partes. Em primeiro lugar, veremos que quem ama o dinheiro nunca se satisfaz. Em segundo lugar, veremos que quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Em terceiro e último lugar, veremos que quem ama o dinheiro nunca encontra descanso. Essas ideias estão espalhadas nas 2 partes do texto, no capítulo de número 5 e no capítulo de número 6. Vamos então começar pelo primeiro ponto. Observe vocês que até antes mesmo de adentrar na sua ideia inicial sobre a insatisfação que o dinheiro pode produzir, o autor agora, ele faz uma contextualização para que possa agora trazer luz ao seu contexto.
Os versículos de número 8 e 9 é uma reflexão contra o amor ao dinheiro e os impactos que ele gera na sociedade. O pregador então agora vê uma cadeia de exploração e corrupção que está gerando uma profunda opressão através do poder governamental e daqueles que têm muito dinheiro, os quais, tomados pela ganância, estão explorando as pessoas com o interesse de terem mais e mais e mais e mais. Já nos deparamos com uma aplicação. Quando você ama o dinheiro, você tem a tendência de usar as pessoas para o seu próprio ganho financeiro, esquecendo da sua missão de mordomo das coisas do Senhor e de cuidar daqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor. Você tem a tendência de pagar menos do que as pessoas de fato merecem pelo seu trabalho, a fim de que você tenha mais lucro sobre elas. E a descrição aqui é de uma cadeia de exploração, na qual quem mais leva vantagem é quem está então agora no topo da cadeia. Bem, todavia esse não é um problema que se encontra no governo e sobretudo no alto escalão. Essa é uma realidade bem próxima de nós. A ganância é uma tentação para todos nós. Então, agora, do versículo de número 10, do capítulo de número 5, até o versículo de número 6, do capítulo de número 6, até o versículo de número 9, do capítulo de número 6, Salomão então agora vai mostrar como isso é uma realidade na esfera privada. Como aquilo que nós condenamos lá na esfera pública, sobretudo no governo, é uma realidade dentro das nossas empresas, dentro das nossas vidas e até mesmo dentro das nossas casas. Então, o que se segue por aqui é uma reflexão sobre as implicações da ganância e do consumismo na própria vida pessoal. Então ele está falando diretamente com você. E aí nessa linguagem reflexiva, proverbial, e vocês vão perceber que em alguns momentos até mesmo dramática, o autor então agora vai se voltar para as implicações do seu desejo desordenado por ter mais, e como isso traz consequências terríveis ao seu estado emocional e à sua própria vida. A parte que nós acabamos de ler, capítulo de número 5, 8 a 12, e capítulo de número 6, 7 a 9, o sábio então oferece essas 3 razões pelas quais a busca pela riqueza não traz satisfação. A busca pela riqueza não traz satisfação. E o primeiro ponto então é esse: quem ama o dinheiro nunca se satisfaz. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, diz o sábio. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha, diz o sábio. Espelhando essa verdade, no versículo de número 7 do capítulo 6, ele diz: todo o trabalho do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Ele diz que você trabalha, entre outras coisas, para comer. Todavia, você come. E logo depois, você quer mais. Daqui a pouco nós vamos nos deliciar com uma maravilhosa feijoada. Você vai comer muito, 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 como se não houvesse amanhã. Mas já alerto as esposas, em casa, o homem da sua casa vai dizer: bem, o que tem para a gente jantar? E ele vai procurar na cozinha alguma coisa para comer. E amanhã ele vai acordar varado de fome. E agora o autor ele usa essa imagem para dizer: assim é a sua alma no relacionamento com o dinheiro.
Você sempre quer um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E quanto mais você come, quanto mais você se alimenta, mais você quer. Mais você quer. Por isso que ele diz, é sem sentido. E por que é sem sentido? E por que não satisfaz? Percebeu, gente? Porque não tem fim. Crianças, vocês lembram daquele esquilo que buscava nós na era do gelo? E ele corria que nem um louco para ter. E no você o via buscando desesperadamente. E quando ele pensava ter, não tem. E depois, isso se repete. Depois você descobre aí na série o que acontece no final dessa história. Mas o que o autor está dizendo é algo muito parecido. Você corre, 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 corre atrás daquilo. E quando você acha que tem, você percebe que é um vapor. E você então nunca se satisfaz. Sabe, mas você não acredita nisso. Você sempre se acha uma exceção nessa história. Quer ver? Você já pensou quantas vezes assim? Olha, se eu tivesse muito dinheiro, se eu jogasse na loteria e ganhava... O crente não faz isso, né? Se eu ganhasse uma herança muito grande, essa igreja, pastor, teria um templo próprio. Ou eu ajudaria pessoas. Ajudaria bastante pessoas, principalmente da minha família. Eu daria muita caridade aos pobres. Agora, quer que eu te mostre que isso não é verdade? Sabe por que não é verdade? Houve um tempo que você pensava que tudo aquilo que você tem hoje na sua vida era o suprassumo do seu desejo. Você pensava que se você tivesse o que você tem hoje, você estaria contente e seria generoso. Se não, vejamos, quando você estava estudando, e você estava lá naquela vida de estudante sem um emprego, você sonhava em um dia se formar e ter o emprego que você tem hoje, e naquela época era o emprego dos seus sonhos, e você falava assim, olha, se eu me formar e tiver uma boa colocação, eu vou estar satisfeito, e quando eu sair dessa pindaíba, eu vou ajudar as pessoas. Mas veja, agora você tem tudo isso, e a pergunta é, você está satisfeito e agora é generoso? Quando você andava a pé, de bicicleta, ou de ônibus, ou de carona, você pensava que se você tivesse o carro que você tem hoje, seria o carrão. Mas agora você tem. E talvez você tenha hoje mais do que você sonhou quando você andava lá a pé, de ônibus ou de carona. Mas eu pergunto a você, e agora você está satisfeito? E agora você usa de maneira generosa? Sabe quando você se casou e morava naquele imóvel pequenininho, que quase mal cabia a você e a sua esposa? Você sonhava em um dia ir para uma casa no condomínio? E talvez isso tenha acontecido com você mais rápido do que você planejou e sonhou. Mas agora você está satisfeito com o que você tem? Com a sua condição, com a sua casa? E agora você usa essa casa boa que Deus te deu de maneira muito generosa?
Sabe, quando você começou a investir, você colocou um alvo. E você disse que quando eu chegar nesse patamar de patrimônio, quando essa renda passiva sustentar já agora todas essas partes aqui da minha vida, então, quando isso acontecer, eu vou estar satisfeito e vou ser generoso. Mas agora, você está satisfeito e você é generoso com todo o patrimônio que Deus te deu? Tiago Negro, do canal O Primo Rico, ele tinha um quadro lá que era do 1000 ao 1.000.000. Alguém já viu esse quadro? Do 1000 ao 1.000.000. Aí ele bateu a meta de 1 milhão. E aí ele agora terminou o quadro. Não. Agora é do 1 milhão a 1 bilhão. Do 1 milhão a 1 bilhão. Nós nunca estamos satisfeitos. E a gente pensava que quando chegasse a nossa vez, eu vou mostrar para essa humanidade o que é ter contentamento e satisfação. Mas chegou. E você continua insatisfeito? Mas por que você continua insatisfeito? Essa é uma boa pergunta. Vamos ao segundo ponto. Quem ama o dinheiro nunca tem o suficiente. Não é apenas tomado pela insatisfação e essa busca desesperada por mais. Não, mas quanto mais ele tem, parece que mais ele precisa ter. E aí então, o autor diz, no versículo de número 11, com o aumento dos bens, multiplica-se os que os consomem. De que adianta tudo isso se não dá ao dono um pouco de alegria aos seus olhos? Veja como o sábio mostra que o dinheiro nunca satisfaz, porque quanto mais você ganha, mais você gasta. Quanto mais você ganha, mais você gasta. E por essa razão, mantém-se viva a necessidade constante por mais, e mais, e mais, e mais. Olha, você ganhava um tanto, e aí você teve uma promoção, e o que é que você faz? Você aumenta o seu custo de vida. E aí o que acontece? Agora você precisa de mais, para você se sentir um pouco mais satisfeito. Aí você vai para uma segunda renda. Aí agora que você tem a segunda renda, o que é que você faz? Você aumenta um pouco mais o seu padrão de vida. E o que acontece? Então agora você precisa de mais, de mais, de mais e de mais. Além disso, quanto mais você ganha, mais você vai ter à sua volta pessoas para consumir o que você ganha. Quer ver um exemplo disso? Os jogadores de futebol. Meninos pobres que de repente se vê ganhando milhões, mas que tem que sustentar, amigo, às vezes mais gente do que tem aqui nessa audiência. Por isso que a maioria deles terminam empobrecidos. E ninguém mais do que Salomão tem ideia do que isso é uma verdade. 1 Reis, capítulo de número 4, versículos de número 22 e 23, olha o que o texto diz. As provisões diárias de Salomão, diárias, viu gente? Não é assim do mês não. Se você vai no supermercado, está achando tudo caro, veja a despesa diária de Salomão. As provisões diárias de Salomão eram 30 coros, isto é, 5 toneladas da melhor farinha e 60 coros, isto é, 10 toneladas de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado, 20 de gado de pasto, 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, coças e aves gordas.
Então ele diz: bem, quanto mais você tem, mais são aquelas pessoas que se aproximam de você pelo que você possui. Sabe, irmãos, o mundo é exatamente desse jeito. O mundo se importa não com o que você é, mas com o que você possui. As pessoas são admiradas pela roupa que elas vestem, pelo carro que elas dirigem, pela casa na qual elas moram, pelos cargos que elas ocupam. O mundo, ele se concentra no ter e não no ser. A mentalidade dentro da igreja é exatamente o contrário. Todavia, essa mentalidade mundana muitas vezes está na nossa mente. Quando isso acontece, pastores passam a dar mais atenção aos membros que contribuem mais do que aqueles que contribuem menos. Jovens escolhem se relacionarem com base na conta bancária dos pais. Pessoas humildes são quase que invisíveis em uma comunidade, ainda mais se as pessoas têm dinheiro. Líderes são escolhidos não pela piedade, mas pela influência social ou profissional. Então as coisas agora são invertidas. Mas veja que no reino de Deus, o que molda os nossos relacionamentos é aquilo que a pessoa é em Cristo. O que a define é aquilo que ela é em Cristo. Na comunidade dos remidos, o valor da pessoa está na graça que ela recebeu, no sangue de Cristo que a comprou e na identidade que ela agora possui em Cristo Jesus. É isso que define. E é assim que deve ser na igreja. O sábio então agora se pergunta em tons retóricos: de que adianta tudo isso se não dar ao dono um pouco de alegria aos seus olhos? E a cena aqui, gente, é uma cena deprimente, de alguém que está lá fechando as contas do mês, e computando agora todo esse valor diário, colocando lá no mês, e vendo lá na planilha o valor total. E aí ele olha para o mês anterior e ele diz: agora nesse mês está gastando mais do que antes. E ele volta mais um mês e ele diz: mas essas despesas só estão aumentando. E o dinheiro está indo embora. E a descrição então aqui é de alguém que está sendo consumido por essa melancolia e essa frustração em ver o seu excedente diminuindo. Diminuindo. A consequência disso, ele apresenta no próximo ponto. Quem ama o dinheiro, nunca encontra descanso. O sábio então agora ressalta, por meio de um contraste, essa verdade. Veja o versículo de número 12. O sono do trabalhador é doce. Imagine essa cena. O sono do trabalhador é doce. Quer ele venha comer pouco, quer ele venha comer muito. No entanto, a fartura do homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. O rico então está preocupado com as suas riquezas. As taxas de juros globais estão aumentando o custo do crédito. A inflação que persiste está diminuindo o consumo. As tensões geopolíticas estão trazendo uma instabilidade econômica muito grande. Parece que há uma possível bolha nas ações das empresas de tecnologia, e não se sabe se por hora ou outra isso pode virar pó.
No nosso caso, o medo do Brasil virar uma Venezuela. Diz o autor, isso vai então agora tirando o sono. E a pergunta é, por que que isso está tirando o sono dessa pessoa? Por que que ela tem medo de perder? E esse medo é tão grande que a impede de dormir e descansar, mesmo tendo a conta bancária repleta e o estômago cheio. O que é que vocês acham? Sabe por quê? Porque quando você se define pelo que você tem, e a sua identidade agora passa a ser o que você possui, e a fundamentação da sua vida está exatamente nessas coisas materiais, então se você perde isso, você se perdeu. Se você perde isso, a vida parou de ter sentido. Você perdeu o seu próprio eu. Você perdeu a sua própria existência. Não existe mais nada. Não restou mais nenhum sentido para a sua vida. E você acha que eu estou exagerando em falar isso? Deixe-me dizer uma coisa, e vou tentar exemplificar isso. Se algo pior do que o vício, o amor ao dinheiro, é o vazio que ele deixa. Se algo pior do que o vício que o dinheiro traz, é o vazio que o dinheiro deixa quando ele vai embora. Meus irmãos, na crise global, em meados de 2008, que aconteceu nos Estados Unidos e teve implicações globais, vocês não imaginam o número de pessoas bem-sucedidas que se suicidaram. Vocês não fazem ideia. O diretor financeiro de uma grande companhia mundial se enforcou no seu porão. Um outro presidente executivo de uma das mais importantes imobiliárias dos Estados Unidos, que enfrentava em loco a crise, deu um tiro na sua própria cabeça enquanto dirigia seu Jaguar vermelho. Um administrador francês que cuidava da conta de muitas pessoas, inclusive de famílias reais, depois que descobriu que tinha perdido 1,4 bilhões de dólares, cortou os seus próprios pulsos e morreu no seu escritório. O executivo sênior do banco HSBC, lembra dele? Lembra desse banco? Se enforcou no seu guarda-roupa, na suíte que ele alugava de 50 euros por noite. O autor não está de brincadeira quando ele diz que tira o sono. E eu não estou de brincadeira de dizer que quando você coloca a sua identidade nisso, você esvazia a sua vida, resume a sua vida ao tamanho da sua vida, de tal maneira que quando você ama uma coisa desesperadamente, pode ser qualquer ídolo, quando ele é tirado de você, você entra em uma profunda depressão, tristeza e desânimo. Então, resta-nos uma pergunta para nós encerrarmos. Por que você nunca fica satisfeito mesmo tendo cada vez mais dinheiro? Sim, porque se você olhar a sua vida, desde quando você começou, saiu da casa dos seus pais, dependendo da situação de alguns de vocês, essa curva pode ser até exponencial, mas por que que isso ainda assim não traz satisfação à sua alma?
Por quê? Sabe, você tem alguma ideia? Se você pudesse arriscar um chute, como você responderia essa pergunta? Por que que você fica insatisfeito, descontente, mesmo tendo hoje mais do que você teve ontem? Sabe, irmãos, além dessas razões que eu acabei de expor a vocês, a razão última é essa. Porque no final das contas, não é o dinheiro que você busca. Lembra? Que o problema não é o trabalho, mas o trabalho por trás do trabalho. E a solução é o descanso de Cristo, que é o descanso por trás do descanso. No final das contas, não é o dinheiro que você busca. Você busca o que está por trás do dinheiro. Por trás do dinheiro está a sua busca por plenitude de humanidade. E aí você busca desesperadamente o dinheiro, porque você acha que por meio dele você vai adquirir algumas coisas que finalmente vai te tornar completo. Então a razão pela qual o seu coração é fisgado pelas propagandas, de coisas que você não precisa, mas ainda assim você compra, é porque essas propagandas elas vendem não produtos. O que elas vendem é exatamente plenitude, felicidade. Se você ter, você vai ser. Basta passar o seu cartão. Por trás do dinheiro está a sua necessidade desesperada de reconhecimento. Então você trabalha desesperadamente porque você quer ter, mas não ter só para ter. Você quer ter para poder impressionar. Você quer ter para poder mostrar. Eu conheço uma pessoa que sofreu muito quando criança, principalmente no âmbito da família. Essa pessoa, sempre que vai visitar os parentes, faz questão de ir com o seu melhor carro. E faz questão de visitar um por um, que humilhou na sua infância. E essa pessoa confessou certa vez: quero mostrar para cada um deles onde eu cheguei. Por trás do dinheiro está, então, o anseio da sua alma por segurança. Inclusive, essa foi a razão e o argumento principal que você usou para comprar a sua casa no condomínio. É um lugar seguro, tem segurança. O investimento alto tem um argumento forte. Agora eu pergunto, você se sentiu seguro, ou você se sente seguro, tendo um condomínio totalmente fechado e ronda 24 horas por dia? Não, você não se sentiu seguro, então você instalou câmeras na sua casa. E agora você se sentiu seguro instalando câmeras na sua casa? Não, você não se sentiu seguro. Então você comprou, sabe o quê? Um carro à prova de balas, blindado. E agora você mora em um condomínio, com ronda 24 horas, tem câmera na sua casa, e você sai e entra dele com o seu carro blindado. E você se sente seguro? Não. Você sabe que se você tivesse muito dinheiro no bolso, você mudaria até de país. Consegue perceber, gente? A gente está buscando, na verdade, são os anseios mais profundos da alma. E é por isso que dinheiro não satisfaz. Porque dinheiro não foi criado por Deus para satisfazer necessidades divinas. Não foi.
Você pode ter todo o dinheiro do mundo e você ainda vai se sentir vazio, porque nada disso se compra com dinheiro. Nada disso você consegue pela sua própria conta bancária. Bem, então a gente está fadado a viver esse dilema melancólico que o autor diz aqui, né? A gente tem, mas quer mais, nunca é o suficiente, e essa miséria desse dinheiro ainda tira o nosso sono, mexe com as nossas emoções, nos deixa ansiosos, deprimidos. Que vida miserável essa! Bem, é aí que surge então a solução do Evangelho. E Jesus então é esse único que pode satisfazer o anseio da sua alma, porque Ele é o único que faz isso de maneira espiritual. Ele é o único que pode dar esse descanso, essa segurança, essa satisfação que você tanto deseja. Sabe, você encontra nele um descanso profundo para a necessidade de se sentir pleno. Você encontra nele um descanso profundo para essa necessidade de ser reconhecido. Você encontra nele um descanso profundo para essa necessidade quase doentia que você tem por segurança. Tudo que você busca que está por trás do dinheiro, você tem em Cristo. E essa então é a razão pela qual Ele é o único que pode satisfazer a sua alma com coisas que o dinheiro não compra. Daí o seu convite na abertura desse culto: vinde a mim, venham e comprem, bebam. E você não precisa de dinheiro para isso. Então, quando você entende o Evangelho de Cristo, você agora passa a lidar com o dinheiro de maneira diferente. O dinheiro deixa de ser essa moeda que lhe dá significado, segurança, para ser um meio para você honrar a Deus e cuidar do seu próximo. Um meio para você amar a Deus e amar o seu próximo. Quando você entende o Evangelho, você está livre dessa escravidão do poder do dinheiro. Uma das cenas mais lindas do Evangelho é quando aquela mulher se aproxima de Jesus com um vaso, com um frasco de unguento. Os comentaristas dizem que o que ela tinha nas mãos era algo muito valioso. Talvez fosse a herança que ela recebeu dos seus familiares. Mas ela chega diante de Jesus, daquele que era rico, mas se fez pobre para que nós pudéssemos ter a sua riqueza, e ela derrama todo o frasco nele. As pessoas estão olhando para aquela cena e a descreve como é muita extravagância. Um pouco de perfume já se espalharia por toda a casa, mas ela derrama tudo. Como se dizendo, de outra maneira, todos os meus bens nesse mundo, toda a minha segurança nesse mundo, toda a minha submissão nesse mundo, eu derramo perante ti, porque o Senhor é o amado da minha alma. Aí sabe uma coisa curiosa? É exatamente nesse momento, segundo os comentaristas, que Judas sai e vende Jesus por 30 moedas de prata. De tal maneira que, em certo sentido, ou você vai responder como Maria, ou você vai responder como Judas, na maneira como você usa o seu dinheiro. Se você ama a Cristo, e se você entendeu o Evangelho, e você já sabe que você tem tudo nele, então agora você vai usar tudo para a glória dele, e não para reter para você mesmo.
e sempre querendo mais, e mais, e mais, e mais. Agora você sabe por que você não é dizimista e ofertante fiel. Aqui está a razão. Porque Cristo não é o amado da sua alma, e porque você precisa de cada vez mais para satisfazer cada vez mais os desejos do seu coração, você retém até aquilo que deveria oferecer como uma atitude de gratidão ao Senhor. Você não tinha nada. Quando você começou lá a sua vida profissional, você não tinha nada e Ele te deu tudo, mais do que você imagina. Mas você é descontente? Quer mais? E não é generoso nem para com aquele que te deu tudo. Então, se você quer saber onde está o seu coração, olhe para onde está indo o seu dinheiro. Se você quer saber onde está o seu coração, olhe lá na sua planilha para onde está indo o seu dinheiro. Exclusivamente para você e os seus prazeres, ou para a glória de Cristo, o bem do seu reino e o cuidado daqueles que Ele colocou à sua volta. Nós vamos ficar de pé e vamos responder então essa mensagem dizendo e cantando o profundo amor de Cristo. Esse amor que é sem limite, esse amor que nos amou de uma maneira inexplicável. Esse amor que é tudo que nós precisamos.